versículo 33 e 34. Quem achou diz amém? Amém. Podemos ler, igreja? Glória a Deus. Então pode procurar tranquilo aí, amém? Números, capítulo 14, versículo 33 e 34. Amém? Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, amém, igreja? Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Números 14, versículo 33 e 34. Glória a Deus, amém? Vamos lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias. Cada dia representará um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Amém? Agora abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, em nome do Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Todos achou, igreja? Amém. Amém? Então aqui, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com eles em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Amém? Agora, mais para frente aí, e no livro de Mateus mesmo, os irmãos vão abrir, em nome do Senhor Jesus, Mateus capítulo 4. Isso, justamente. Glória a Deus, amém? Mateus 4, a partir do versículo 1. Esse aqui nós vamos ler todo, amém, igreja? Porque é o principal, amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser atentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito aos seus anjos a ordem a teu respeito, para que te guardem. E ele te suscitará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele dará culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Pode sentar no seu lugar, feche seus olhos, fazer mais uma breve oração. Amém? Deus amado, meu Deus querido, mais uma vez, meu Deus, a tua palavra, Senhor, está sendo semeada. Mais uma vez, meu Pai, estou tendo a oportunidade, Senhor, é um privilégio, Senhor, estar aqui, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor. Pois sem o Senhor nada eu sou, sem o Senhor não consigo nada, meu Pai. Mas é o Senhor, meu Pai, nessa noite, Senhor, que vai estar falando, Senhor, através da minha vida, ao coração da tua igreja, meu Pai. Meu Deus, que eu diminua, meu Pai, que meu eu caia por terra, mas que o Senhor cresça, apareça, que o Senhor toma teu lugar de destaque, teu lugar de direito, meu Pai. Abre os olhos espirituais da tua igreja, meu Pai, que cada ouvido venha ser sensível à tua voz, e que a tua igreja possa sair daqui alimentada, cheia da tua graça, cheia do teu espírito, meu Pai. Tira, meu Pai, repreenda todo ladrão de mensagem, todo espírito perturbador, tudo, meu Pai, que venha tirar a atenção da tua igreja, e que a tua igreja possa estar ligada, Senhor, com o coração e a mente diretamente no trono da graça, meu Pai.
muito obrigado por essa oportunidade de trazer a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade, meu Pai, de ser Teu servo, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? O título da mensagem é Descobrindo o Processo no Deserto. E aí nós temos 3 temas, amém, igreja? Nós lemos 3 passagens bíblicas, uma na Antiga Aliança e 2 na Nova Aliança. E as três passagens têm grandes ensinamentos que, se fosse pegar qualquer uma delas aqui, daria uma pregação maravilhosa, amém, igreja? Mas eu quero trazer o coração da igreja nesta noite a ensinamentos, amém? Porque todas as palavras que eu preparo, amém, é inspirada em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias 4,6. O meu povo tem perecido porque lhe falta o conhecimento. E a partir do momento que a gente entende essas 2 passagens bíblicas, a gente precisa entender que nós precisamos aprender todos os dias, amém? Eu também aprendo e os irmãos têm certeza que aprendem também. Se meu professor de teologia estivesse aí, agora ele sentiu orgulho de mim, amém? Glória a Deus. Deus abençoe o professor Guilherme, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmão. Rapidamente, só para os irmãos entenderem, amém? A gente sabe falar um pouco de deserto. Deserto de dia ele é o que? Muito quente. Os irmãos sabem sobre isso. E à noite é o que? Muito frio. Um lugar seco, pouco habitável, um lugar não desejável. Não é bonito, não é desejável estar ali. Ninguém tem sonho. Eu nunca vi ninguém falando assim: nas minhas férias eu vou no deserto. Eu não vejo, Nem até o camelo, que é acostumado com isso, ele não deve gostar de lá muito não, viu? Então você não vê, não é um lugar desejável, não é um lugar que as pessoas queiram criar sua família. Eu tenho sonho de criar minha família ali no deserto. Não é, beleza? Então não é um lugar desejável. É um lugar perigoso e tem muitos animais peçonhentos, cobras, serpentes, essas coisas mais que a gente tem, vamos trazer para o dia de hoje. As irmãs estão assustando com barata, com lagartixa. Você imagina no deserto com serpente, com os bichos, Então tem irmãs aí que tá correndo, quando aquelas baratas voadoras vai por cima, Então é mais ou menos isso para nós entrarmos nessa mensagem nessa noite. E aí vamos lá. Deserto, nós lemos no livro de Números, que falar sobre aquele povo que saiu de onde, igreja? De onde que eles saíram? Do Egito. Glória a Deus, amém? Irmãos, me ajuda, amém? Eles saíram de onde? Do Egito. E ali Deus tirou eles porque eles estavam sendo o quê? Escravos. Estavam apanhando, estavam passando todo tipo de humilhação, E aí Deus prometeu, levantou e vamos tirar esse povo daí. E aí todo mundo já sabe, teve as pragas do Egito, teve o Mar Vermelho, teve a travessia, do outro lado cantaram, amém? E até aí nós estamos entendidos. Só que aí o que acontece? Quando nós pegamos na parte, nós voltamos lá. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, volte lá em Números capítulo 14, em nome do Senhor Jesus. Quem está com a sua Bíblia aberta aí, em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Aberto? Em nome do Senhor Jesus. Lê para nós, pastor, o versículo 33 e o 34, mais uma vez. E os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Amém, igreja? Antes de ler esse capítulo, vai falar sobre que enviou os 12 homens ali, para espiar aquele lugar na terra que manava leite e mel. E ali dos 12 que foi, a gente sabe que 10 ali voltou o quê? Desacreditado do que viu. E 2 ali permaneceu firme no quê? Na promessa de Deus. Irmãos, nós for analisar a história por completa desse povo aqui, nós já vemos que era um povo que era o quê? Rebelde.
Era um povo que era o quê? Idólatra. Era um povo que de todas as formas, de todo jeito, parece que estava medindo o tamanho de Deus. Ah, eu estou com fome. Deus manda pão. Eu estou com sede. Água da rocha. Ah, eu quero... E cada hora é uma coisa. É como se Deus, toda hora Deus precisava mostrar que Ele era Deus. Deus já tinha prometido aquele povo. E é um povo rebelde, um povo idólatra, um povo que nem mesmo ele sabia o que ia. Qualquer dificuldade que tinha, vou voltar para o Egito. Era melhor lá no Egito. Lá tinha uma água suja do poço. Lá tinha uma lavagem. Você trouxe nós para morrer aqui. E é um povo ingrato. De tudo que Deus fez, de tudo que eles vivenciou, de tudo que eles presenciou, o povo ainda, a todo momento, ficava o quê? Murmurando. Então nós vamos falar no primeiro deserto dessa noite, para nós entrarmos na mensagem. O primeiro deserto dessa noite é o deserto da desobediência, é o deserto da incredulidade, é o deserto da falta de respeito, é o deserto de não confiarmos nas promessas do Senhor. Nós já entendemos esse primeiro deserto, que é o deserto que ninguém queria estar. Por que ninguém queria estar? Porque ali naquele deserto ali era a chance daquele povo tirar a incredulidade, tirar tudo, se limpar e verdadeiramente crer na promessa do Senhor para entrar na terra o quê? Prometida. Irmãos, o primeiro deserto aqui já não é bom. Porque as pessoas que estavam ali no deserto ali atrapalhando, elas não puderam o quê? Entrar na terra prometida. Então, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, tem muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas que viveu missionária Geis, presenciou, participou de grandes curas de Deus, grande libertação, grandes mover, mas no meio da sua caminhada está num deserto, e é o deserto da desobediência. É o deserto a qual ninguém quer estar, porque era para estar ali? Não era, mas está pelo fato da desobediência, da rebeldia. Então, trazendo essa palavra aqui para o dia de hoje, quantas pessoas estão no deserto, morreram no deserto, e olha que foram pessoas que um dia escutaram promessas, que um dia presenciaram e vivenciaram promessas, mas hoje se encontram no deserto. Tem muitas pessoas, pastor Adriano, que talvez hoje se encontram no deserto da enfermidade, no deserto do desemprego, no deserto da separação, no deserto da filha, do filho no álcool, na droga. Isso é um deserto, irmão. Isso é um caminho que ninguém quer, ninguém queria presenciar. E é o que está acontecendo no dia de hoje. Eu não sei qual deserto que tem te afrontado, eu não sei, mas se esse for o primeiro deserto, é o deserto da desobediência. Senhor, eu estou aqui no deserto porque o Senhor está me testando. Senhor, eu estou aqui no deserto porque o Senhor... Não, você está no deserto porque você está em rebeldia. Você está no deserto porque você está murmurando. Você está no deserto porque você não está acreditando em Deus. Você prefere fazer um Deus de barro, de ouro, um bezerro, do que acreditar em Deus vivo, fiel e verdadeiro. O que a gente mais vê, irmãos, o que a gente mais vê, as pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus, pastor Adriano, mas idolatram o pastor, idolatram o missionário. Os bezerros de ouro estão dentro da igreja, todo mundo está adorando. Irmãos, é muita idolatria. É pessoas correndo atrás de revelação, é pessoas correndo atrás de profecia, é pessoas correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, aí depois se encontram no deserto e falam: Deus é carrasco, Deus não me ama, porque Deus permitiu isso na minha vida, porque Deus permitiu isso na minha casa, porque você teve desobediência, teve idolatria, e você agora se encontra no deserto. E se você não abandonar a idolatria, se você não abandonar a rebeldia, vai morrer no deserto sem presenciar as promessas de Deus. É o que tem acontecido no dia de hoje. Muitas pessoas, pastor Adriano, se encontram no deserto, aí corre para a igreja: pastor, ora, as irmãs do ciclo de oração, vão fazer isso, vão subir no monte, fazer aquilo. Quando a gente começa a orar, pastor, aí Deus fala assim, só fala assim: é eu tratando. Olha o deserto aí. Esse é o deserto. É aquele ditado, né? Aonde o filho chora e a mãe não vê, não é? Esse é o deserto.
eu ver você lá no deserto morrendo e não poder fazer nada por você, não porque eu não quero, não porque eu não tenho amor, mas porque Deus permitiu aquela pessoa passar por aquele deserto, porque ela tem que aprender algo. Se o deserto é a escola, nós temos que aprender algo, irmãos. E tem muitas pessoas que estão no deserto. Tem muitas pessoas que se encontram no deserto. Você queria estar no deserto? Não. Você queria estar na praia uma hora dessa, né? Você queria estar em um carrão de luxo, uma casa bonita, mas não se encontra no deserto. Irmãos, se você se encontra nessa parte desse deserto, irmão, arrependa. Arrependa, para de murmurar, para de reclamar, para de colocar Deus como a segunda opção. Se Deus não te responder hoje, amanhã já está procurando Deus. Tem pessoas que hoje estão dentro da igreja, amanhã está no centro espírita, aí já está no católico, aí já está não sei aonde. Idolatria. Nem sabe o que quer. Nem sabe. A sua fé não está firmada em Jesus não, irmão. Às vezes é melhor um católico lá fora de pé roxo, lá, desde criancinha, do que um cristão que um dia está na igreja evangélica, depois está na católica, depois está na macumba, está no espírito. Nem é cristão, a gente não pode dizer que a pessoa dessa é cristã, né? Esse é o deserto que eu estou vivenciando. Esse é o deserto a qual nós temos visto. Esse é o deserto a qual muitas pessoas têm passado. É um deserto muitas das vezes sem volta. Por que é um deserto muitas vezes sem volta? Porque Deus é carrasco? Não. Porque aquela pessoa tem um coração duro. Porque a pessoa não vai se arrepender. Porque a pessoa não fala, Senhor, me perdoa pelo tempo de ignorância, me perdoa pela murmuração, Senhor, me tira desse deserto, eu vou te servir o Senhor de corpo, alma e espírito. Eu vou servir ao Senhor verdadeiramente, eu vou voltar ao primeiro amor, vou renovar a aliança, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante do Senhor com cântico. Mas não, a pessoa morre no deserto, mas ela não sai do erro, ela não abandona o erro, ela não abandona a idolatria. Esse é o primeiro deserto, que é a parte mais difícil. Por isso que eu tenho que falar primeiro ela. Esse é o primeiro deserto, onde esse povo se encontrou numa situação que o próprio Deus falou: ó, vocês vão sentir a minha ira, vocês vão sentir agora o que é a pessoa não ser fiel. Deus fez tudo por aquele povo, mas aquele povo achava que Deus não era suficiente para eles, ou todo momento queria, vamos fazer outro Deus para nós. Moisés morreu, vamos fazer outro, vamos. E é assim que tem acontecido nos dias de hoje. Enquanto você idolatrar o seu pastor, você vai se encontrar no deserto. Enquanto você idolatrar seu marido bonitão, você vai se encontrar no deserto. Enquanto você idolatrar sua esposa lindona, você vai se encontrar no deserto. Enquanto você idolatrar sua casa, você vai se encontrar, seu carro, você vai se encontrar no deserto. Você tem que ter o seu coração totalmente ligado a Deus. Não ser apegado a nada, igreja. Não ser apegado a nada. Porque tem muitas pessoas que ficam, a vida inteira: ai Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, daquilo. Aí Deus dá o carro. Quem disse que vai usar o carro para socorrer o irmão, para fazer uma visita para a igreja? Vai encher o carro de porcaria, vai carregar gente errada, vai colocar música de baixo escalão. Vai, Senhor, me dá minha casa no sonho. Aí Deus vai casa lá, sua casa vai ser o quê? Sua casa é chamada casa de oração? Ou casa de gente fuxiqueiro? Casa de gente de gente briguento? Abandona a idolatria. Não seja desobediente. Não seja desobediente. O salário do pecado é a morte. E tem gente que está pagando em suaves prestações. Tem gente que já está morto espiritualmente e está pagando em suaves prestações. Não se encontre nesse deserto. É o primeiro deserto que eu quero deixar de lição para os irmãos. Amém? Nós vamos agora para o segundo deserto. O segundo deserto, o tema dele é o chamado. O primeiro deserto que nós vimos era o deserto da rebeldia, da desobediência. O segundo deserto que a gente vai ver, quem está no deserto lá, igreja? Vamos lá, quem estava lá? João Batista, amém? E ele estava lá por quê? Porque ele tinha pecado? Porque ele errou? Porque Deus estava irado com ele? Era o chamado dele.
O profeta Isaías já tinha falado: voz do que clama no deserto, prepara o caminho para quem? Meu Salvador. Irmãos, é chamado. O deserto, para quem tem chamado, é só para quem tem casca. Não é para crente Nutella não, amém, igreja? É só para quem tem casca. O deserto, para quem é chamado, pastora Dulcineia, ele não é desonra, mas ele é honra. Sabe por causa de quê, missionária Geis? O deserto é o lugar onde ninguém quer estar, aonde ninguém quer ir. O deserto é o lugar onde os bonitão não vai. O deserto é o lugar onde as pessoas mais necessitadas passam. Naquela época, no deserto, passavam pessoas fugindo. Eram os andarilhos, eram as pessoas que precisavam de quê? De ajuda, cruzavam uma cidade para outra, tinha guerra, tinha isso, tinha aquilo, fugia disso, fugia daquilo. Quando a pessoa fugia de algo, a primeira coisa que fugia para o deserto. Mas para quem tem chamado de Deus, o deserto ele se torna o quê? Honra. E é para quem tem casca. E é para quem verdadeiramente tem armadura. O homem não tinha nada. As vestes dele eram de pele de quê? E o que ele comia? Está entendendo, igreja? O deserto, para quem tem chamado, não é para riquinho que quer comer banquete, não. Não é para aquele que tem medo de sujar o sapato, não. Não é para aquele que usa o perfume de R$1000, não. O deserto chamado é para aquelas pessoas que verdadeiramente entenderam o chamado. O deserto é para aquele que verdadeiramente sabe que o necessitado vai estar lá. Porque todo mundo quer estar num local bonito. Todo mundo quer estar numa igreja linda. Todo mundo cheiroso. Todo mundo arrumado. Mas o deserto aqui, irmãos, se fosse nos dias de hoje, seria o quê? A Cracolândia. Seria o quê? Os presídios. Seria o quê? Os hospitais. Seria o quê? Debaixo dos viadutos. É onde as pessoas não querem ir. Se ajuntam-se dentro de templo. Se amarrotam dentro de templo. Fazem festa para eles mesmos. Compram coisa para eles mesmos. Presentiam eles mesmos. Pregam para eles mesmos. Evangelizam para eles mesmos. Mas o deserto está lá fora e tem pessoas morrendo no deserto. E a palavra do Senhor, viva, eficaz e verdadeira, precisa ser anunciada aos quatro cantos do mundo. Então, se você nessa noite verdadeiramente é chamado, esteja apto, esteja preparado para pregar a palavra de Deus. Sabe o que é deserto, missionária Geise? Sabe o que é deserto? É Deus lhe guarde, eu já vi, Deus lhe guarde, teve uma pessoa que acordou com enfermidade terrível. Aí ela, Senhor, por que dessa enfermidade? E tá todo mundo, pecou, errou, não sei o que. Não. Senhor, por que, meu pai, dessa enfermidade? Porque aquela pessoa foi usada dentro do hospital para pregar o evangelho de Deus. Tem uma pessoa que foi injustiçada e ela foi presa. Senhor, o que eu estou fazendo aqui dentro? Você está no deserto, vai pregar no deserto. E a pessoa pregou dentro do presídio. Irmão, usa o deserto para glorificar o nome de Deus. Esse deserto que você esteja enfrentando, seja enfermidade, esse deserto que você esteja enfrentando, seja qualquer coisa que for, use esse deserto para glorificar a Deus. Fala, Senhor, já que é para me estar aqui, então me prepare. E o Senhor vai te preparar, irmãos. Deserto é para aquele que tem chamado, é só para aquele verdadeiramente que entendeu o evangelho da cruz. Aquele que quer me seguir, o quê? Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Se você se encontra no deserto porque você foi chamado para esse tipo de trabalho, para esse tipo de obra, glorifique a Deus. Porque talvez muitos não aguentariam viver um minuto da sua vida. Não aguentariam viver um dia do deserto que você tem enfrentado. Mas aquele que tem chamado de Deus, ele não morre no deserto, não. Você passa no deserto, você é um canal de bênção no deserto, você trabalha no deserto, mas você não morre no deserto. Você está ali só sendo o quê? Um canal de bênção. Eu não sei qual é o deserto que você esteja enfrentando, mas usa esse deserto para glorificar Deus. Usa essa enfermidade, essa dor, o que você esteja passando, usa para falar do amor de Deus. É isso que nós precisamos, porque se você tem chamado, o deserto ele vai vir na sua vida. Mas é dentro do deserto que você o quê? Se torna um canal de bênção. Agora, se você não é chamado, você vai murmurar no deserto. Você vai se desacreditar, vai Deus, o Senhor prometeu tanta coisa para mim, agora eu me encontro no deserto. Irmãos, só prega a palavra de Deus.
Pregar dentro do templo é gostoso demais. Vai lá pro deserto pregar para estranho, tomar pedrada, tomar paulada, tomar resposta na cara. É tipo aquele programa de torta na cara, você lembra? Você errou a pergunta, toma torta na cara. É mais ou menos aquilo. Não é fácil não, meus irmãos. João pregava, arrependemos, raça de víbora. Ele estava no deserto e ele pregava o quê? Arrepender, raça de víbora. Quem tinha que vir, está vindo aí. Bora consertar. É isso, meus irmãos. Agora tem gente que usa o deserto, Mariana, para se vitimizar. Ai, Senhor, o deserto, eu não devia estar aqui, eu não merecia estar aqui. E aí vai ficar no deserto. Porque se todas as vezes nós passarmos a dificuldade, nós nos vitimizarmos, como que vai ser? Porque é maravilhoso. Tem irmãos que viram a madrugada sentindo testemunho de cura. Nossa, Deus curou. Ela pergunta aquele irmão que se sensibilizou, achou bonito aquele testemunho, pergunta se ele quer viver aquilo. Ninguém quer viver. O irmão tomou 30 tiros, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Tá. É bonito demais o testemunho dele, bonito para ele. Eu não quero passar aquilo, não. É mais ou menos sobre isso. João pregava na onde? No deserto. Anunciava que o Messias tinha vindo, Jesus estava vindo. E é o que nós precisamos. Tem muitas pessoas lá fora, lá que ninguém dá mais nada. No deserto eram as pessoas órfãos, eram os andarilhos, eram pessoas que fugiam. Não eram os bonitão, não. João estava pregando no palácio, estava anunciando lá na cidade, no deserto. Eu não sei qual deserto da sua vida que você se encontra, mas prega a palavra de Deus. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. Então esse foi o deserto de número 2, né? O deserto do chamado. João Batista tinha o quê? Um chamado. Então se você tem um chamado e se você se encontra no deserto, fique firme. Só faça somente a vontade. Senhor, está doendo, mas eu vou continuar aqui. Jesus falou isso com Deus, né? Meu Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas de todavia seja feita a vontade. Eu sei que muitas vezes você me tira do deserto e você fala assim, eu vou te tirar, mas primeiro você vai pregar, primeiro você vai evangelizar, primeiro você vai orar. Se estiver doente, meus irmãos, e está lá dentro do hospital, pregue lá no deserto do hospital. Foi preso, me engano, prega lá dentro da delegacia. Sofreu uma injustiça, pregue. É nesse deserto, é nesse momento que o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Bem, então esse foi o segundo deserto. O terceiro deserto que eu quero falar é o deserto de ser tentado. Mas quem foi tentado? Alguém sabe dizer quem foi tentado? Jesus. Ele foi tentado. Ele jejuou quantos dias e quantas noites? E ele teve o quê? Pois é. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele sentia tudo que nós sentimos. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, mais um ensinamento que nós aprendemos. Jesus já tinha jejuado, ele tinha orado, mas ainda tinha mais um teste para ele. Vai lá, pois agora para o deserto. Foi levado pelo Espírito para o que? Ser tentado, igreja. Irmão, você está achando que você orar, você jejuar, você subir no monte, você ler a Bíblia, você está em todos os cultos, você está achando que você não vai ser tentado, não? Jesus jejuou lá 40 dias, 40 noites. O homem deve estar brilhando mais do que todas essas luzes aí. Aí no nosso pensamento, dando um azeite, o diabo vai passar longe, não é que o diabo está perto mesmo. O diabo parece que é aqueles bichos que não aguentam ver luz, assim como é aqueles mosquitinhos que ficam na lâmpada, né? Qual é o nome daquele negócio? Não, gente, é bichinho, tá? É um negócio assim, bichinho. Mais ou menos aquilo. E o diabo foi lá encher a paciência. E aí o que nós aprendemos com isso? Que muitas pessoas estão passando deserto, não pela desobediência, rebeldia, não. Estão passando deserto, não é porque tem um chamado também, não. Mas estão passando no deserto ali, esse aprendizado aqui, é porque Deus quer testar aquela pessoa. Testar a sua fé. Até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua fidelidade? Até onde vai o seu caráter de cristão? Porque é maravilhoso glorificar a Deus, adorar a Deus,
quando o celeiro está cheio, a casa está bonita, tem um carro maravilhoso, tem uma coberta, tem uma família perfeita com saúde. É maravilhoso. Nós queremos ver as pessoas adorar, glorificar a Deus no deserto, no momento da dificuldade, no momento da necessidade, que o inimigo ainda vai lá tirar um pouco de paz que a gente tem. É naquele momento que Deus quer saber se você verdadeiramente é fiel às promessas dele, se você não vai abandonar as promessas de Deus. E tem muito cristão caindo, por quê? Porque no momento de desespero, no momento de fraqueza, vem a tentação e ele pegou a tentação e abraçou. É no momento que Deus está testando o seu caráter, meu irmão, para você ser honesto. Você não precisa roubar, você não precisa defraudar, você não precisa tirar de ninguém. Se você está passando por essa situação, creia no Senhor Jesus, creia no Deus lindo e maravilhoso, que Ele vai suprir as suas necessidades. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, mas eu queria ter fama, eu queria ser reconhecido. Aí chega alguém e faz uma proposta, você racha fora. Não, seja reconhecido somente por Deus. Não queira reconhecimento de homem, reconhecimento de mulher, mas queira o reconhecimento do Deus vivo, fiel e verdadeiro. Glória a Deus, Jesus. Ah, mas seu Deus é isso? Lança-te daqui, briga lá, faz isso, faz aquilo. Não precisa atentar o seu Deus para mostrar que Ele existe ou que Ele é com você. Simplesmente é para acreditar e confiar no Senhor. Muitas pessoas têm se perdido, pastor Adriano, pastor Dulcineia, porque caiu em meia tentação. O que é cair em meia tentação? Até pregava bem, mas foi corrompido pelo dinheiro. Até louvava bem, mas foi corrompido pelo dinheiro. Ou até fazia tal coisa, mas se vendeu. Eu aprendi uma coisa: a salvação, ela é inegociável. Não tem preço que paga. Se não tem preço que paga, como é que vai negociar uma coisa que nós não conseguimos pagar? Mas tem muita gente tentando negociar. É meio igreja, meio mundo. Se você tem um dom de pregação, irmãos, pregue com amor. Não cobre para pregar, não peça cachê de 10 mil, 15 mil. Se você tem um dom de louvar, louve a Deus, sem precisar de pôr preço, sem precisar de se vender, sem precisar de se corromper. Porque Jesus, ele passou no teste da aprovação, meus irmãos, e nós precisamos também passar nesse teste da aprovação. Mas tem muita gente tomando bomba, tem muita gente repetindo o ano, tem muita gente caindo nos mesmos erros. E Jesus ali, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a quem confiou a Ele. E você tem sido fiel? Será que você tem sido fiel a Deus? Ou você está vendendo sua salvação? Vende-se minha salvação, negocie minha salvação, passa o cartão, Pix, débito. Porque tem gente dessa forma. Estão fazendo o templo de Deus de barganha. Estão fazendo o templo de Deus de comércio. Já me falaram várias vezes, ô pastor, a honra e glória é do Senhor Jesus. Amém, igreja? A honra e glória é do Senhor Jesus. Já me falaram várias vezes, pastor, Deus te usa na pregação. Deus te usa demais. O que você está fazendo naquela igreja pequena? Sai fora, rapaz. Cola numa igreja dessa grande aí que você vai ver. Irmãos, isso é a proposta que se faz com um cristão verdadeiro? Será que aquela pessoa tem Cristo na vida dela? Será? Será que ela tem Cristo na vida dela? Será que a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Será que essa pessoa, se viesse essa proposta, será que ela não se venderia, não? Mais ou menos isso, igreja. Você poderia estar numa igreja grande e maravilhosa, mas o Senhor te colocou aqui porque você quer ser usado aqui. Porque te coloca numa igreja grande, talvez, uma igreja cheia de gente para fazer, você vai ser mais um quê? Na multidão. Porque tem gente encostada. Gente, eu acho ridículo. As igrejas têm 5, 6 pastores, tudo embolado no púlpito, e os pessoal morrendo lá fora. Eu acho feio quando coloca as irmãzinhas, as mais idosas, para orar de joelho, e os marmanjos mesmo não oram, não. Ah, eu tenho a minha cobertura espiritual, aquela doninha vai orar por mim, amém, vai orar, mas vai orar também, meu rapaz. Põe seu joelho no chão. Ué. Empurra os jovens para fazer evangelismo. Também acho que tem que pôr os jovens para trabalhar. Concordo. Só que também os pastores também têm que ir lá fora apanhar um pouquinho. Ser expulso, né, minha irmã Maria? Nós somos expulsos esse ano umas 2 casas.
Que eu lembro, se eu puxar a memória tem mais aí. Tem até uns irmãos que colocam isso umas frias, amém, igreja? Mas isso é tema para outro dia, amém? E é isso que nós precisamos, gente. Se você está no deserto da desobediência, sai desse deserto da desobediência, obedeça a voz do Senhor teu Deus, volte para as promessas, volte para o primeiro amor e esteja apto para receber a vontade de Deus. Se você está no deserto do chamado, não preocupa não se as pessoas estão duvidando de você. Se tivesse Deus na sua vida, por que você está passando por isso, está passando por isso? Não, simplesmente, esse é o meu chamado. Deus me levantou e eu vou ser luz onde precisa ser luz. Uma lâmpada dessa aqui, ela faz efeito nenhum, não é? Agora coloca ela num lugar escuro para você ver. Ela já vai o quê? Destacar. Isso é você. Você no meio de várias lâmpadas, você é só mais uma lâmpada. Mas você, até piscou, tá vendo? Mas você, num lugar que precisa de uma lâmpada, só você ali, você é luz. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Amém, igreja? E se você estiver, piscando mais uma vez, sinal que o pastor está falando muito. E se você estiver no deserto da tentação, igreja, permaneça fiel. Não negocie sua salvação. Não negocie o seu ministério. Não negocie o seu chamado. Permaneça nas promessas do Senhor Jesus. Amém. E se essa palavra falou com você, alcançou o seu coração, aplauda ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.